Finalmente, vamos conhecer o inimigo mais poderoso do Saitama, que vai atrair ele e o Blast para uma armadilha. E será que o Flash e o Sonic eram amantes? Tudo isso e uma possível fraqueza do Saitama revelada é o que eu abordo nesse vídeo com spoilers. Fala, fã de One Punch Man, Charles Barros aqui. O capítulo 195 já começa com essa capa, trazendo Saitama destruindo tudo. Em comemoração ao mangá de One Punch Man ter chegado à incrível marca de 29 milhões de cópias vendidas. E isso é tão impressionante quanto qualquer feito do nosso careca. Em um prédio abandonado, vemos o Sonic Velocidade do Som ainda se recuperando da porrada que tomou do Saitama no capítulo passado, quando nota a presença de dois caras bem irritantes que estavam atrás dele. E de novo, eram o Hellfire Flame e o Gale Wind, dizendo que estavam ali para cancelar o CPF do Sonic. Só que, sendo bem sincero, eu não acho que eles vão conseguir não. Sabendo que a dupla de ninjas não consegue derrotar nem o Flash, sendo que até o próprio Sonic tremeu na base quando a dupla de ninjas surpreendeu ele na floresta semanas atrás. Porém, uma informação nova e muito importante foi revelada no capítulo passado, que o Sonic já enfrentou o Saitama 14 vezes. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver? É simples, One Punch Man sempre deixou claro que é possível evoluir através não só das batalhas, como nas derrotas principalmente, e o Garou é o maior exemplo disso. Você só não tá vendo uma demonstração de força absurda do Sonic, porque só vemos ele enfrentando o Saitama e o Careca é a apelação máxima, mas pode apostar que se o espadachim enfrentar qualquer outro personagem, vai ficar claro quão forte ele já tá. Se ele desenvolveu aquela técnica absurda das 10 sombras depois de enfrentar o Saitama uma única vez, imagina só a que nível ele já chegou depois de enfrentar o Careca tantas vezes. O problema é que no oceano de One Punch Man sempre vai ter um peixe maior, e para o azar do Sonic, aparecem uma dúzia deles no seu esconderijo. É tanto que ele nem consegue sentir a presença dos caras. Gale Wind e Hellfire Flame são derrotados ali mesmo, com um só golpe, mas o mangá deixa claro que eles ainda estão vivos, o que eu acho uma escolha narrativa bem ruim na verdade, porque quer dizer que o autor não sabe mais o que fazer com esses caras, e por causa disso, a dupla fica fazendo pontas repetidas em capítulos aleatórios só para completar as páginas. Se falar que cancelar o CPF deles aqui faria com que essa nova ameaça ganhasse bastante peso. Só que logo em seguida, descobrimos que o papel deles na história é apenas de alívio cômico, porque os seus codinomes são mais ridículos que os nomes dados aos heróis da classe C da associação. Olha esses nomes e me diz que eu tô errado. Destruição destrutiva, doido varrido, caos caótico, bala balística, escuridão escura, massacre assassino, melodia melódica, fantasma intangível, cor corada, momento instantâneo, vibração vibrante, gelo gelado, céu celeste, grito gritante, equilíbrio equilibrado, arco-íris colorido, músculo musculoso. Eu gostei tanto da brincadeira que escolhi um nome pra mim, Vingança Vingativa. Já comenta aí embaixo qual seria o seu codinome se fizesse parte dessa equipe de bobões. Mas brincadeiras à parte, me diz se esses caras podem ser levados a sério frente ao Flash e até ao Blast. O líder e último membro, chamado de Violência Violenta, jura que sim, e revela que mandou o Gale Wind e o Hellfire Flame apenas para vigiar o Flash e o Sonic. E como eles desobedeceram, tomaram na cabeça. O mais legal é que percebemos que existe toda uma hierarquia de poder e classificação dentro da Vila Ninja. E o Sonic é como se fosse um mero Chunin, se a gente comparar com os níveis de poder lá em Naruto. E esses caras que apareceram são como se fosse Jounins. E o pior é que ainda existe um nível mais acima, como se fosse o Kage, que é o líder da vila, que eu vou falar daqui a pouco. Um ninja de alta patente com shurikens nos olhos explica que ele encabeça a equipe de celestiais, todos os ninjas de elite, com o melhor integrante de cada turma sobrevivente da Vila Oculta Ninja. Mas só por esses nomes dá pra ter uma ideia dos poderes especiais deles, que devem estar ligados a vários elementos da natureza, assim como também no universo de Naruto. Sonic analisa que cada um daqueles caras era realmente forte, e que eles não estavam blefando, menos o Wind e o Flame. Esses aí são só piada mesmo, que ainda insistem em falar, desafiando seus senpais, e dizendo que não tinham interesse nenhum em participar daquele clubinho, e como consequência, eles logo são expulsos oficialmente pelo líder. Então mais um motivo para esses caras serem deletados de One Punch Man. O mais interessante é que o Sonic nos dá uma informação importante, porque ele fala que é bem comum presenciar uma reunião de ex-companheiros seus, sendo que os membros da Vila Oculta Ninja eram proibidos de se relacionarem entre si, o que nos dá uma pista do que fez o Flash e o Sonic desertarem no passado. Será que eles eram só amigos ou tinha algo a mais aí? Um romance, sei lá, que pode ter feito eles desafiarem a alta cúpula. Vale lembrar que a vaidade exagerada desses dois pode muito bem ser uma pista do próprio Murata, que eles já se relacionaram no passado, assim como eu levantei a possibilidade remota do Asta terminar com o Yuno lá em Black Clover. Já comenta aí embaixo a sua opinião sobre essa teoria. No mínimo, o Sonic e o Flash eram amigos, ali dentro da vila. Isso colocou a vida deles em perigo. Violência Violenta explica que eles mudaram radicalmente a sua filosofia, depois da destruição da vila, que muito provavelmente aconteceu por causa do Blast. Lembra que no capítulo passado foi mostrado que na Vila Ninja existia um daqueles cubos que o herói número 1 gostava de colecionar? Pois é, o meu palpite é que ele foi atrás daquele cubo e enfrentou o líder ninja, que apanhou bonito do herói. Nessa hora, Deus pode ter oferecido seus poderes para que ele enfrentasse o Blast de igual para igual, e a batalha se tornou tão brutal que a vila inteira foi destruída, e o herói ainda saiu ferido. Porém, ele conseguiu colocar o
Hokage para dormir, por 15 anos. Por causa disso, Deus ficou tão chateado com o Blast que passou a perseguir ele, interferindo de novo, anos depois, na luta do herói contra a Centopeia Anciã. Isso só fez com que o Blast perseguisse ainda mais por assuntos relacionados a Deus. Por causa dessa interferência do Blast na Vila Ninja, o Sonic e o Flash podem ter aproveitado a oportunidade para fugir. Quando o bromance deles não deu certo, eles se separaram e se tornaram ninjas solitários, tomando rumos bem diferentes. Violência Violenta diz que o seu líder finalmente despertou, depois de muitos anos, e agora eles vão virar o mundo de cabeça para baixo. Nessa hora, vemos uma ilustração bem interessante de um ser parecido com um gato, e com uma energia estranha nos olhos, o que dá a entender que ele recebeu sim os poderes da entidade lunar. Jonin diz que o seu mestre passou 15 anos adormecido em uma câmara de recuperação, e na hora, lembrei do Dr. Genos, que chamou recentemente o Zombie-Man para ver uma certa câmara secreta em seu porão. Será que esse era o líder ninja que ele ia mostrar? Lembrando que essa conversa dos dois naquele momento era sobre a quebra do limitador. Então será que vamos ver finalmente um desafio à altura para o Saitama? Se depender do Murata, sim, porque a luta contra o Garou na webcomic não era lá essas coisas, e aconteceu apenas na Terra. Só que na adaptação, ela escalonou tanto que até Júpiter foi varrido do sistema solar. Por isso, nada impede que essa luta seja ainda mais grandiosa. Sem falar que o Blast pode abrir portais, então destruir o planeta não seria um problema. Por isso que o meu hype tá no alto para esse arco da Vila Ninja, porque claramente uma batalha épica já vai acontecer. Já comenta aí embaixo a sua expectativa para ela. Porém, sem querer jogar um balde de água fria no envolvimento do Dr. Genos, mas já jogando, embora ele gostasse muito de mexer com DNA de animais, eu acho bem improvável que ele esteja ligado com esse arco, já que isso colocaria ele como vilão de novo, e envolveria até o Zombie-Man nessa treta toda. Quanto à aparência desse líder ninja ser mais felino, de algum modo lembrar a aparência do próprio Blast, só que na versão da webcomic, ela pode provar por A mais B que tudo está ligado, senão com o Dr. Genos, com as Psychos e a criação dos monstros, como eu já vou explicar. Lembra do Nian, aquele executivo com aparência de gato, que foi derrotado pelo Drive Knight e até conseguiu arranhar a cabeça do Saitama? É importante destacar duas coisas. 1. A aparência do executivo lembra muito essa ilustração do líder da Vila Ninja. E 2. Essa é uma pista e uma possível fraqueza do Saitama, assim como o Superman enfraquece perto da Kryptonita. Vale lembrar que não foi a primeira vez que vimos o Saitama ferido por causa de um gato. No capítulo 39.6 do mangá do Murata, o Saitama é arranhado bem na cara por uma gatinha. Então, misteriosamente, o careca de capa só foi ferido 2 vezes depois de remover o seu limitador, e nas 2 foram por gatos. Se isso não é uma pista gigante que esse líder felino da Vila Oculta Ninja vai dar algum trabalho para o Saitama, eu não sei mais o que é. Pode apostar que o Murata não desenhou à toa o próximo grande vilão de One Punch Man com a aparência de um gato. Inclusive, por ter uma aparência monstro, eu diria que esse fundador da Vila Oculta Ninja também passou pela monstrificação. Então pode somar aí mais um poder. Sem falar que isso faz ligação direta com as experiências de reversão que vimos no final desse capítulo, já que esse líder ninja pode muito bem ser aquele parceiro antigo e misterioso do Blast, que apareceu uma única vez no mangá em um flashback. O que explicaria o herói tá tão desesperado por uma cura da monstrificação, que seria para salvar o seu amigo. Os ninjas falam ao Sonic que eles iam dominar o mundo, só que antes disso, eles precisavam destruir o Flash e o Blast publicamente, talvez para que a humanidade já perca a esperança logo no começo. Se é que isso é possível, já que o Saitama também tá na jogada. O líder dos Celestiais fala que depois que eles fizerem isso, não terá mais ninguém que irá se opor a eles, o que até faz sentido, já que derrotando o herói número 1 e o mais forte, na teoria, os outros seriam até fáceis de derrubar. Mas por que esses caras estão falando tudo isso para o Sonic? Porque eles conhecem a ligação que ele tem, ou tinha, com o Flash e querem usar ele para atrair o herói espadachim para uma armadilha. Mal sabe eles com quem o franjinha na cara tá andando. Os ninjas passam um endereço e dizem que o Sonic precisa levar o Flash até lá, na próxima noite, e dizem que o resto do serviço será com eles, e que o grande líder ninja também estará lá, para a nossa alegria. Em outras palavras, se o franjinha, quer dizer, o Flash, aparecer nesse lugar sozinho, vai ser GG pra ele, porque eu não acho que ele dê conta sozinho daqueles caras, ainda mais com o chefão dando as caras. É por isso que eu acho que o Flash, o Blast e o Saitama vão juntos nesse lugar, já que eles estão no momento tentando saber mais sobre esse problema envolvendo a sua antiga vilã ninja e a entidade de Deus. Com isso, uma grande batalha vai acontecer. Mas será que o Sonic vai mesmo atrair o seu antigo brother para uma armadilha mortal? Sem dúvidas que sim. Primeiro, que ele deseja mais que tudo rever o Saitama, e sabendo que o careca de capa agora anda com o Flash, ele vai querer fazer isso. Segundo, que o ego do Sonic é tão grande que talvez ele imagine que mesmo que o Flash venha sozinho, no meio da batalha, ele possa mudar de lado, e assim enfrentar todos os seus inimigos juntos, relembrando os velhos tempos, e se livrando finalmente de todos aqueles ninjas insuportáveis. Talvez até o Flame e o Wind possam ajudar eles, já que eles odeiam servir de lacaios. Porém, eu não acho que será assim, porque o Sonic vai atrair o Flash e vai ganhar Blast, Saitama e Genos na sua cola, porque para nós não tem nada de ruim.
Enquanto isso, no subsolo do QG da associação, vemos Blast, Saitama e Flash acompanhando algumas experiências da organização com alguns monstros. Blast explica que está à frente daquele experimento, que ele precisa descobrir como reverter células monstro o mais rápido possível. Quando o City pergunta sobre a Manako, o Flash diz que eles tiveram contato com Deus, ao mesmo tempo que ele, e por isso eles eram valiosos para a associação, enquanto o Careca e a monstrinha comemoram o defunto. O experimento começa, e o Saitama, que não costuma se lembrar do rosto de ninguém, logo identifica aqueles dois como sendo monstros que atacaram a arena daquele torneio que ele participou. Os monstros não resistem à experiência, mas um terceiro, por pura força de vontade, pede que eles continuem o processo de reversão dele, pois ele aguentaria. Com medo, a Manako pergunta se eles fariam o mesmo com ela, justificando que nasceu como um monstro, então aquilo seria inútil. A monstrinha fala que era parte do corpo da Gyoryu, e se isso for verdade mesmo, pode até ser que ela desbloqueie poderes psíquicos no futuro. Enquanto Saitama e Manako discutem, a terceira cobaia, uma espécie de urso, que se ofereceu para o experimento, fala que não deseja mais ser um monstro, porque ele estava assustando todo mundo e nunca desejou fazer mal a ninguém. E diria que se não fosse o Blast, esse seria só mais um monstro que ia sofrer nas mãos do McCoy. O experimento recomeça, e tudo parece ir bem, quando o Blast percebe que a chave para a reversão é a força de vontade, o que faz um baita paralelo com a forma como Saitama removeu seu limitador. O monstro é levado para se recuperar em uma cela, e o Flash aproveita o momento para dizer ao Blast por qual motivo eles tinham ido ali, que na verdade era para encontrar com ele, para saber mais sobre Deus. Então finalmente teremos mais informações sobre a entidade e essa luta pelo universo do herói número 1 contra essa ou possível outras entidades malignas. O capítulo termina com Flash pedindo para que o Blast confirme se ele sabia ou não da relação entre sua Vila Ninja e Deus. Então realmente deve ter acontecido aquilo que eu falei no começo desse vídeo. E o Blast vai ser atraído de novo para uma batalha grandiosa contra o líder da Vila Oculta Ninja. Só que para a infelicidade dele, por causa do Saitama, ele não vai ter a sorte de ser colocado para dormir. Curtiu a análise? Então se inscreve no canal para receber mais vídeos de One Punch Man. Valeu!